Oi, eu sou a Arite Júlia, E eu sou a Tati. você está no Feminilidade Redimida e hoje nós temos um tema assim bem Especial, né? especial, que é sobre... Infertilidade. A minha infertilidade. Ui! Muito bem, então a gente tá aqui para tratar sobre um tema bem delicado, né, Tati? Mas que ao mesmo tempo com um desfecho muito feliz agora nesse momento, né? Que é sobre a infertilidade. Quantos anos foram, Tati, tentando engravidar? 9 anos ao total. 9 anos. Bastante, hein? Bastante. Tá. Água rolou debaixo dessa ponte. Pois é, então hoje o tema a gente quer tratar um pouco de como é que você lidou, o que alguém que está passando por isso, né, precisa lembrar e como conviver, como ajudar quem está passando por essa fase de tentar engravidar e não conseguir, né, e um pouco de como que foi pra conseguir, né? Pode começar contando pra gente como é que foi esse tempo. Eu descobri, né, a dificuldade de engravidar, e aí normalmente é assim, né, tentando e não engravidando. Por em torno de, acho que 1 ano e meio, e aí eu fiz um exame que identificou que eu tenho endometriose, e a gente começou essa saga aí, fiz cirurgia, fiz tratamento com medicações, né, processo bastante difícil. Mas esse começo, eu acho que esses primeiros meses, eu acho que são os até mais dolorosos, né? Porque você vive em função da sua menstruação não descer. Esperando que ela não desça. E aí ela desce, e isso gera muito sofrimento, né? Muita frustração. Além da mulher. cólica, além de todos os incômodos da própria menstruação, existe a dor que você esperava que ela não viesse. Sim, e é uma expectativa frustrada. E aí eu acho que, falando um pouco em meu nome, no nome de todas as mulheres, nenhuma mulher, acho que na maioria nenhuma mulher espera, né, ter dificuldade de engravidar. E aí eu acho que isso tem um pouco até do porque nosso... quando você fala assim, vou casar, você pensa assim, eu preciso achar um método contraceptivo porque eu não quero engravidar nesse começo, né? E aí... Mas aí, principalmente acho que no meio evangélico tem alguns fatores que são característicos, digamos assim, dessa situação. Porque assim, você vem de um namoro, né, que é esperado que você não tenha relação sexual, né, que você se abstenha no período de namoro, para que a relação sexual seja concretizada junto com o compromisso com o relacionamento do casamento, né? Sim. Então você vive sempre no namoro, naquele medo, né? Naquela... Você chega até a imagina se acontecer alguma coisa e eu engravidar, como que vai ser a vergonha, né, de aparecer na igreja grávida. Barriguda. Alguns lugares, dependendo se você é líder, se é pastor, né, seminarista, enfim, Ixi, você tem aí que rola um até estresse, né? lá na frente, né, Confessar. expor o problema publicamente e pedir perdão. Então, existe esse medo dessa exposição, esse medo desse cair, né, digamos assim. E aí, quando você casa e começa a engravidar, o que você acha? Que vai ser fácil, porque já que você tinha um mundo de medo de engravidar, né? É porque realmente é muito fácil. No momento errado, é porque quando você quiser,
óbvio que vai acontecer depois de 1, 2, 3 meses, 4 meses. Mas isso infelizmente não aconteceu, né, no nosso caso. E realmente é um processo muito sofrido, bastante sofrido porque isso eu compartilho até mesmo, não só a dor de quando a infertilidade é da mulher, né? É do casal, né? Quando é também do homem, Sim. né? É um sofrimento compartilhado de que nós somos, de certa forma, tem um problema conosco. Sim. Nós não somos normais, né? E a mulher também se sente assim. Eu me senti assim, falando de mim. Eu sou uma mulher quebrada, eu sou uma mulher pela metade, eu sou uma mulher que não vai cumprir a função dela completamente, né? Uhum. E por um outro lado, a igreja, e aí falando de uma forma no geral, né? Não especificamente falando da Joga nossa, uma certa pressão, tem né? essa pressão social, né? E aí eu acho que por ser mulher de pastor isso é pior ainda. Porque é muito exposto, né? Porque você imagina que as pessoas te cobrem isso ou esperem isso de você, que você tenha um filho para você poder depois ensinar os outros como criar os seus filhos e como que você não vai ensinar se você não tem os seus filhos para ensinar primeiro, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí, como a mulher, normalmente, eu sou assim, né? Pensa, né? Então é um processo assim de bastante sofrimento, lidar com essa questão, né, da infertilidade. E também eu acho, na minha opinião, que esse tema é um tabu na igreja. Porque também eu vejo da seguinte forma, de que infelizmente a mulher, principalmente no contexto evangélico, se ela não é casada, se ela não tem filhos, ela é tipo, você está out, você está fora, entendeu? Você marginalizado, você acha? Eu acho que sim. Porque eu acho que de certa forma a gente, claro, casar, ter filhos, tudo isso é um propósito de Deus, mas isso não quer dizer que se você estiver fora desse quadro, desse cenário, de que você também não está cumprindo o propósito de Deus. Então eu acho que de certa forma a gente romantiza um pouco, né? Não tem um comercial da margarina? Então tem um comercial lá do Gênesis, Adão e Eva e os filhinhos. Sim. Então eu acho que a igreja, por de certa forma, não é questão de focar nisso, mas... É porque o grosso eu acho que é assim, né? Eu acho que o padrão de Deus, como você falou, Adão e Eva no paraíso com os filhinhos. Isso é o padrão geral, é o padrão da maioria. Mas eu acho que até mesmo em termos de padrão, em termos de coisas assim que Deus estipulou para as pessoas, Deus também estipulou, por exemplo, os nazireus, que não cortavam o cabelo, que não faziam várias coisas que todo mundo fazia, porque ele era uma pessoa especial dedicada a Deus para uma função, uma atividade específica, né? Os levitas, eles não ganhavam terreno, quer dizer, todo mundo ganhou. A maioria das 12 tribos, 11 tribos ganhou as cidades e os seus arredores. E a tribo de Levi não ganhou. Então, sempre houve, assim, a maior parte e sempre houve casos especiais, né? Na minha opinião, ser solteira não é um defeito. Não é alguém que tá com um defeito ou alguém que não encontrou a sua metade, por isso ela é uma pessoa parcial. Mas ela talvez não faça parte do grupo que é a maioria, né? Mas tem um ponto aí, Ari, que você enfatizou muito a maioria, mas será que para as próximas gerações ainda vai ser a maioria? Ah, eu acho que não. Porque, né, isso quantas tá pessoas bem solteiras mudando. a gente tem no nosso meio? Existem estudos que a cada geração que passa a gente fica mais infértil. Então antes a gente falava de uma porcentagem de 10%, mas com certeza isso está aumentando a taxa de infertilidade na população no geral. Isso tem a ver com alimentação, com poluição, com anticoncepcional, enfim, não vou aqui dar aula de infertilidade porque eu nem pesquisei para isso. Mas o fato é interessante isso, porque assim, uma coisa é você falar, eu quero poucos filhos. Uma coisa é você, a família decidir. Nós vamos ter 2, eu quero 2, eu quero 3, em vez de 10, que nem a minha avó.
Outra coisa é você ser infértil, né? Uhum. É diferente isso. Essa aí eu não sabia que tinha. Sim, essa taxa na população no geral tem crescido. E aí, só para finalizar a sua pergunta, enfim, como eu falei, foi um processo grande de 9 anos, né? A gente passou por muito, além de tudo isso, de todo esse contexto aí do tabu, muitas vezes, né, que a gente sente, e muitas vezes essa questão do tabu, a gente sente quando as pessoas não conseguem falar do assunto contigo, né? E aí eu sei que muitas vezes isso não é por maldade, né? Sim. E não é porque as pessoas não se importam, mas é porque parece que esse assunto é tão grande. Ele é difícil, né, de digerir, assim. Mas eu acho que esse assunto de ter filhos, ele acaba ocupando um posto tão, tão, tão grande na vida das pessoas, que quando alguém não consegue, é como se a pessoa tivesse, não sei, nem sei explicar, não sei se eu tô conseguindo explicar, mas é como se tivesse acontecido uma tragédia tão grande. Sabe quando acontece uma tragédia muito grande na vida da pessoa e você não sabe nem o que falar, você não tem nem palavras, assim. E aí a tendência das pessoas é não tocar nesse assunto, né? Finge que não existe. Meio que a pessoa fica sem graça, não consegue falar. E isso não é. Tô falando isso não só pela minha experiência, tá? É o que a gente ouve falar, e já conversei com muitas outras mulheres que também passaram pela mesma situação e se sentem de forma parecida. E, de certa forma, é uma tristeza, porque é como se a dor da pessoa não estivesse sendo vista. Sim. Validada. Como se você não estivesse sendo visto, né? Você sabe que eu ouvi um podcast esses dias de uma mulher que é uma cantora do City to City lá. E aí ela tava comentando, ela é solteira, mas ela teve um problema no útero e teve que retirar o útero. Aí ela falou que uma amiga dela, de muitos anos, muito amiga, engravidou e foi fazer o chá de bebê e ela não foi convidada. Sério? Porque Nossa. é mais ou menos essa coisa, assim, você não faz parte do grupo das mulheres que vão entrar no grupo das mães. O grupo das mães é o grupo dominante, a gente tem as nossas piadas internas, as nossas dores, a gente sabe do que tá falando. E você, como não vai ter mais filho porque você não tem mais útero, você é a mulher pela metade, você nunca vai ser, você não é mulher de verdade, né? E isso, ela falou que é uma das coisas que, assim, foi mais dolorida e que ela falou assim, eu me sinto invisível, né? Quer dizer, ela perdeu o útero, ela passou por uma doença, a doença já é ruim, né? Toda essa coisa. Mas, como consequência, ela deixou de fazer parte do grupo das mulheres, como se fosse assim, né? Porque mulher é quem tem filho. É quase mulher um ser híbrido, né? Não é homem, não é mulher. Tá ali no limbo, nem uma coisa nem outra. Mas assim... Isso é muito cruel, você não acha? É bastante... É muito cruel, mas eu acho que também pra gente lidar com essa situação, a gente tem que pensar que existe todo tipo de pessoa. Sim. Vai ter esse tipo de amiga, nem sei se dá pra chamar de amiga, mas que vai te excluir e não vai te dar nenhuma satisfação. Sim. Né? Porque ela poderia ter até conversado, olha, você desejaria, gostaria de... Se você ela comentou isso. Se você não quisesse ir... Tudo bem, eu entendo. Porque é uma situação difícil, né? Por exemplo, quantas vezes eu fui num chá de bebê e não queria estar lá? Queria estar... porque eu nem sabia se, de repente, imagina, se eu tiver uma crise de choro aqui, o que eu faço? Saio correndo? Porque tem dias que você tá mais sensível mesmo. Sim. Você tá na TPM, seus hormônios, suas emoções naquele dia não estão bem por algum motivo. Sim. E aí, né, é que nem você vai pro... Às vezes uma palavra, alguma coisa assim, você já assim, você tá morrendo desmorona. De fome, aí você vai lá pro supermercado, pra um lugar onde tem um monte de comida deliciosa, você não pode comer nada. Não sei se esse exemplo é bom, mas assim... Você tá sensível por causa daquele assunto e aí você vai parar num chá de bebê que só tá se falando daquilo, né?
E é realmente uma situação difícil, né? Mas eu acho que a solução não é ignorar, né? Como eu disse. Eu acho que, e aí o meu conselho que eu daria para as pessoas que gostariam de repente conhece alguma pessoa que tem essa dificuldade, né? Mas não sabe como chegar, né? E conversar. Eu acho que uma dica que eu daria é assim, muitas vezes quando a gente se aproxima de uma pessoa numa dificuldade, num problema, a gente acha que a gente tem que se aproximar para dar a solução. Mas a pessoa tem que pensar assim, eu não vou solucionar o problema do outro, não vou conseguir resolver o problema de saúde, nem dar uma direção final, nem uma resposta final, não sou Deus, né, para isso. Mas eu posso ir lá e perguntar, oi, tudo bem? Como você se sente em relação a essa situação? Mas você acha que todo mundo, todas as pessoas que passam por essa situação de infertilidade, você acha que todo mundo, você acha que todo mundo vai receber bem essa abordagem? Bom, eu tô falando assim da minha experiência, acho que talvez mais da minha experiência, daqueles momentos que, assim, eu tô falando dos exemplos de pessoas que fizeram isso comigo. E que foi bom. Você foi uma das pessoas que fez isso, desde do começo desse processo todo, a gente sempre conversou muito por causa disso. Sim. Mas não porque eu te contei uma primeira vez, você vinha perguntar. Sim. E aí eu falava, eu sempre falei. E, embora eu pare, digamos assim, eu acho que eu tenho uma aparência de uma pessoa fechada, séria. As pessoas às vezes têm até medo de mim. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu nunca tive problema de falar sobre isso. Todo mundo que vinha me perguntava, eu contava. Tanto que assim, as minhas amigas na igreja, confidentes em relação a esse assunto, por exemplo, você, a Jéssica, um exemplo, foram pessoas que me perguntavam. E aí eu fui falando. Então, claro, essa é a minha experiência. Sim. Eu acho você acha que de uma maneira geral Acho que se você tem uma proximidade com essa pessoa, né? E realmente você acha... Se importa com ela. Eu acho que se a pessoa não conseguir falar, quantas vezes não foram muitas, mas teve situações que eu falei assim, olha, hoje eu não consigo falar, e o olho encheu de lágrimas. Então a pessoa já vai saber, né? Mas assim, acho que só de você saber que a pessoa se importou o suficiente pra atravessar essa primeira barreira e te perguntar como você tá, eu acho que já cumpriu o objetivo, sabe? Sim. Você lembra de alguma pessoa que fez uma abordagem que você recomendaria que não fosse feita? Já. Eu acho que casos assim, tipo, alguém fazendo brincadeira de que engravidava muito fácil, até aí tudo bem, ok. Mas eu já tive situações assim, em grupo pequeno, a pessoa brincando, eu engravido muito fácil, tá? Você é louco, imagina engravidar de novo. Aí eu dou o bebê pra Tati. Aí eu fiquei pensando, mas quem disse que eu vou querer criar o filho dela? Né? Assim, você passa pela situação assim, eu sou uma mulher desesperada, querendo qualquer bebê aleatoriamente aí na rua pra criar, né? Eu vou passar na rua catando no semáforo. Então dessas situações, enfim, e outras que você também não sabe julgar a intenção do outro que ela teve, mas eu acho que talvez deselegantes, eu acho que isso aconteceu. Então, o que é deselegante? O que é ruim, assim? Dá uma dica pra quem tá ouvindo e às vezes, porque assim, às vezes você é muito amiga da pessoa, você pergunta e você tem uma coisa. Mas às vezes você olha lá, talvez você tá pensando nessa pessoa, mas você não é super amiga dela, mas você lembrou dela, você até orou talvez por ela. E aí como é que você chega... como chegar, quer dizer, o que não fazer nesse momento? Eu acho que tipo assim... Porque assim, você é a esposa do pastor, né? Então é diferente o membro da igreja que tá passando por isso, ela não tem a mesma exposição que você. Às vezes o pessoal tá na igreja tentando engravidar há 3 anos e ninguém sabe, né? Mas como você é a esposa do pastor, como ele fala... Como ele tá publicamente falando, pregando, uma hora ou outra fala, estamos tentando, eu queria um filho. Então acaba gerando uma expectativa também.
né? E essa exposição torna tudo muito vitrine, assim. Mas às vezes você tem uma amiga que não tá tão exposta, mas que ela também tá sofrendo ali caladinha no canto dela. E não é tão amiga, mas você, sei lá, teve um feeling assim de abordar. O que não fazer? Eu acho que o que não fazer é um pouco assim clássico, que eu já vi em outro vídeo. Eu não sei se você chegou a ver recente, você chegou a assistir a Rebecca Nehmer, esposa do Baruch, chegou a gravar um vídeo também sobre isso, e ela falou de situações assim, de coisas que as pessoas falaram pra ela, e exatamente o que Não foram legais. algumas coisas que eu ouvi também, por exemplo, assim, relaxa, na hora que você desencanar, você vai engravidar. Esses tipos de coisas, assim, ou tipo, não, Deus vai dar, Deus vai fazer, porque Ele prometeu, mas Deus não prometeu que ia me dar um filho. E até hoje eu acredito dessa forma, que Ele não tinha me dado uma promessa. Mesmo porque, se você for olhar, e isso é uma coisa que Márcio e eu conversamos muito, se você for olhar o Novo Testamento, ele fala pouquíssimo sobre filhos. Sim. Nesse sentido, filhos de sangue. Ele fala até mais sobre você fazer muito mais, fazer discípulos. Sim, filhos da fé, né? Infinitamente mais. Paulo fala isso, vocês são meus filhos da fé. Eu sou seu pai espiritual. Ele fala mais, por exemplo, de filho quando ele vai dar... Tá travando. Quando ele vai dar conselhos práticos, né? Tipo, mulheres sejam submissas aos seus maridos, filhos respeitem seus pais não irritem. Então, tipo assim, já tem filho, já tá a galera lá, a família já existe, vamos ver como que a gente lida no dia a dia. Sim. Conselhos práticos, mas assim, você não tem uma ênfase neotestamentária pra você ter filhos. Porque o Messias já chegou, né? Pra você ter filhos, né? Então, essa é uma outra coisa que sempre doeu muito ouvir, que filhos são herança do Senhor. Essa é uma outra coisa que realmente sempre foi aquela faquinha no coração, porque e também porque vai contra a minha interpretação bíblica, o meu entendimento da Bíblia, né? De que, como assim? Se filhos são herança do Senhor, e tem gente que é solteira, tem gente que, sei lá, casou, enviou, não teve filho, eu sou casada e não tenho filho, tem outros casais que não têm filhos, e são pessoas sem herança, né? Não faz sentido isso. Mas ao mesmo tempo era uma coisa que entristecia. Por quê? Porque me mostrava como é a configuração de mente do evangélico no geral, do crente no evangélico. Os evangélicos no geral, eles têm esse mindset de que filho é uma coisa maior do que a Bíblia diz que ele realmente é. Ou maior do que... Mas isso assim, tipo, é uma herança do Senhor. Então e às vezes até é maior do que o próprio casamento. Porque assim, agora você vai ter uma família. Não! Né? Eu e meu marido, mesmo sem filhos, já somos uma família. Outro pensamento que não é bíblico, né? Sim. Em nenhum momento a Bíblia diz, vá ter filhos para ter uma família, né? Não, ao contrário, ele fala, o Novo Testamento enfatiza muito essa questão de que você foi adotado na família de Jesus, justamente porque o Messias já chegou. E no Antigo Testamento, essa questão dos filhos, né, da mulher, da judia, toda aquela questão em cima da proteção da virgindade da mulher e dela não se deitar com outras, não, né, ter relações com outros homens, era porque o Messias estava a chegar, né? O sonho de toda mulher era ser a mãe do Messias, né? Todo mundo, é uma promessa assim para a nação inteira. Então, essa questão dos filhos, gente, pode ser que o meu filho seja o Messias. E depois de Jesus, o Messias já chegou. Agora nós, eu e você que não somos judias, nós somos inseridos na família de Jesus. Não por laços de sangue, né? Não por fazermos parte das 12 tribos, mas porque Cristo nos adotou, Ele pagou o nosso preço. Então, realmente a ênfase é diferente. Né? Essa ideia também de que a igreja de Cristo é composta por várias famílias, também esse pensamento também favorece esse tipo de sensação de solidão de algumas pessoas, porque se a pessoa vai congregar sozinho, né, um jovem solteiro ou um viúvo que tem
familiares em outra Sim. cidade, distantes, a pessoa fala assim, peraí, então se a igreja é feita de famílias e eu não tô vindo na igreja com uma família, então eu não sou parte da igreja, Sim. né? Eu sou aquele membro meio, aquela, né, tá aqui aquele ponto assim, fora da curva. Só aquela hastezinha assim que precisa ser, né? Aquela aresta que precisa ser aparada. Exatamente. E isso é muito triste, né? Porque e essa é uma perspectiva que a infertilidade trouxe para mim, de pensar, de analisar sobre isso, de olhar de que existe sim cristianismo, existe felicidade, existe completude, mesmo não estando dentro desses padrões. Né? E como foi pra você esse processo? Você tá falando aí de coisas boas. Eu achei a completude, tá. Como é que foi esse processo ao longo desse tempo? Eu acho que muito de altos e baixos, sabe? Uma coisa que eu fiquei pensando muito depois que eu engravidei é que nesse período todo, ao longo desse tempo todo, eu briguei muito, em um bom sentido, briguei muito com o amor de Deus. Sim. Porque algumas coisas, pra mim, era como se a não conseguir engravidar tivesse reforçado ideias anteriores, conceitos anteriores sobre mim e automaticamente sobre Deus, né? Uhum. Tipo assim, é óbvio que ia ter que acontecer alguma coisa, né? Tipo, sou a última da fila. Né? Às vezes eu me sentia assim, um pouco esquecida de Deus, assim, Deus chamando, né? Acontecendo com várias pessoas e eu ficando, e eu pensando, e aí, Deus? Quando é que é a minha vez? E aí eu tive que reencontrar o amor de Deus, apesar de não ter recebido ainda o que eu queria e de não saber se eu ia receber, né? E eu precisava ter essa resposta e encontrar isso. Por quê? Eu não sabia se eu ia conseguir. Os anos iam passando, né? Você vai chegando perto dos 40, né? E você vai pensando assim, será que vai acontecer? Será? E se não acontecer? Como que vai ficar a minha fé? Como que vai ficar... Você se preocupava com a sua fé? Porque eu tentava imaginar assim, quando chegaria aquele momento que eu desistiria, digamos assim, né? Sei lá, tô na menopausa, não tenho mais perspectiva, não consigo mais tentar, né? E como que vai ser a minha fé? Como que vai ser a minha vida dali pra frente? Entendeu? Como que eu vou... se eu vou estar confiante, se eu vou estar em paz, né? E isso eram questões que me aquietavam muito, talvez até mais do que o não ter filho, sabe? Porque... E você se preparou para essa opção? Eu não sei se dá pra dizer que eu me preparei, mas nesse processo, porque eu também não vivi essa situação, né? Agora, grávida, eu tô vivendo uma outra situação, um outro momento, mas eu estava indo naquele sentido. Eu tinha um mapa, né? Eu sabia as coisas que me faltavam. Por exemplo, eu sabia que eu tinha dificuldade de crer no amor de Deus por mim. Sim. Então, eu lia livros que que falavam sobre isso, sobre a graça, sobre o amor de Deus. Eu tinha versículos. Eu tentava olhar para trás, olhar para o meu passado, para tentar entender as marcas que eu trouxe e o porquê que eu não confiava no amor de Deus como eu deveria, né? Relacionamentos anteriores que me marcaram negativamente, né? E aí que eu sentia necessidade de me desvencilhar disso, mas e aí como que eu vou construir, né? O amor de Deus a partir, digamos assim, não é do zero, mas recomeçar, né? Porque você desconstrói uma coisa, você precisa reconstruir outra coisa pra colocar no lugar, né? E aí eu lembro uma época que eu tinha dificuldade de enxergar o amor de Deus, assim, de uma forma prática, por mim. Porque às vezes a gente acha, e a Elise Fitzpatrick fala isso brilhantemente,
que o amor de Deus, às vezes pra gente, pode ser aquele ruído branco. Que nem aqui a gente tá do lado da Castelo, sim, perto da estrada, e a gente fica ouvindo, sim, aquele ruidinho do carro. Sim. Então, às vezes, e eu percebi que na minha vida era isso, o amor de Deus era nada mais do que um ruído branco na minha vida. E aí eu precisava trazer... Ruído branco é aquele ruído que existe, mas que você não percebe mais. Você acaba se acostumando. Ele é tão... Na verdade, ele tá lá, você se parar pra ouvir, eu tô ouvindo o barulho da Castelo, mas enquanto sua mente esquece dele... Quando você tá focado em outras coisas, focado em outra coisa, você não percebe Você isso. não percebe. E aí eu percebi que uma coisa é você saber intelectualmente que Deus te ama, e outra coisa totalmente diferente é você viver, experimentar ele, e vocês trazer pra si no dia a dia esse amor. E aí, só pra finalizar essa questão do amor, e acho que esse amor é um dos aspectos, né, que eu trabalhei nesse tempo. Tem a questão da fé, da confiança de Deus, confiança em Deus, li muito sobre ansiedade, sobre medo, porque nesse período eu tive muito problema de ansiedade, tive acho que mais de um ano, crises terríveis de ansiedade. Uhum. Eu lembro que eu ia para a igreja com crise de ansiedade, eu acordava já assim, me sentindo assim, ia dormir assim, e foram meses terríveis mesmo. Então eu me dediquei a ler sobre isso também, meditei bastante na questão que o medo, ele está diretamente ligado à desconfiança exatamente do amor de Deus, entendeu? Uhum. Então eu fui linkando essas coisas. Não é um processo rápido, não é um processo longo, e é altos e baixos, e às vezes você acha que não está crescendo nada, né? Muitas vezes você não consegue ver a olho nu esse tipo de coisa, mas você está crescendo, né? Sim. Quando você tá no momento, você acha que tá num labirinto e que não tem saída, e que você anda tateando e que você não tá fazendo nenhum progresso. Mas quando você olha agora, você fala, esses momentos de desespero, eu estava caminhando na direção correta. Então você tá dizendo que o sofrimento é alguma coisa que faz parte da vida cotidiana de alguém que está lutando contra a infertilidade. Sim, com certeza, com certeza. E aí uma coisa que a gente estava falando outro dia, que nem a questão de você romantizar o sofrimento, né, nessa situação, ele tá lá. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai usá-lo de alguma forma para o seu benefício, ou você pode ir se afundando cada vez mais, né? E aí uma coisa que eu queria falar para fechar nessa questão do amor de Deus, não sei se tem mais pergunta, mas para fechar essa questão do amor de Deus, foi uma experiência bastante impactante, porque assim, quando eu engravidei, e eu acho que eu sempre imaginava assim, acho que por todo esse tempo imaginando assim, eu tô no fim da fila, né, Deus me esqueceu, tô abandonada, acho que a senha errada. Eu entreguei a senha certa, não sei o que aconteceu. E aí eu achava que quando a coisa acontecesse, que aí sim eu ia me sentir amada. E a gente tava falando sobre essa questão de aprender, e você acha que não aprendeu ainda, mas talvez você só vai ver o fruto disso lá na frente. E aí quando eu engravidei, eu fiquei com uma sensação que eu achei que eu ia me sentir totalmente diferente. Eu achei que eu ia ficar assim, Deus me ama agora eu entendo que Deus me ama. Ou, tipo, agora Deus me ama porque Ele me deu. Alguma coisa mudasse. Né? Que nem você falou no começo. A história teve um final feliz, né? Então agora Deus me ama. Mas assim, o que você não acha que é um final feliz? Com certeza é. Mas o que a gente também... Eu fui desafiada nesse processo de crer que independente de qual fosse o final, né? Era o final... Seria um final feliz, Deus, sim, né? sim. Embora eu não... Ainda quisesse. E embora eu também não tenha passado por essa situação, né? Como eu falei antes. Mas quando eu engravidei, a minha sensação foi assim, de certa forma, ao contrário do que eu imaginei. Porque eu me senti assim... Deus sempre me amou. Nesse período todo, sabe? Tipo... Foi como se fosse assim, uma paz, não porque assim,
tipo, passei na prova, fui aprovada, tive fé e agora Deus me deu. Nada disso, porque eu sei muito bem os altos e os baixos que eu passei e que muitas vezes eu fiquei muito tempo no baixo. Então, assim, não foi uma sensação assim de tipo, caramba, passei da prova, né? Tem gente que fala assim, não, na hora que eu orei e entreguei, Deus me deu, né? Engravidei no mês seguinte. Não foi nada disso. Foi assim, tipo, Deus, tá aqui os meus 9 anos, imperfeitos, cheio de altos e baixos. Talvez muitas vezes eu reprovei na fé, outras eu passei. Mas o Senhor sempre me amou nesses 9 anos. Foi essa sensação, sabe? E agora tá aqui a Alice, já fazendo volume aqui, já tá... Já tá aqui a Alice com a gente, nós estamos 3 nesse vídeo, fazendo um vídeo sobre esses anos e a gente tá muito feliz com isso. Eu acho que uma das coisas mais assim, entenda assim, não é que a gente tá feliz pelos 9 anos de sofrimento de vocês, mas hoje a alegria é tão grande, né? Assim, a alegria é tão grande. Ela é proporcional à tristeza, isso. Então, assim, porque eu acho que assim, eu nunca orei nas minhas... Eu perdi 2 gravidezes antes do Noah nascer, né? E eu não orei tanto por mim quanto eu orei por você. Então, quando eu recebi a notícia de que eu estava grávida, e é uma felicidade imensa, mas hoje vocês estarem grávidos e ser uma menina é motivo de muita alegria. E cada vez que eu lembro, me dá vontade de chorar de tudo de novo. Vira e mexe, esqueço, aí eu olho, nossa, é verdade mesmo. Especialmente na hora que você tá vestindo a roupa, assim, né? Começa a não fechar, o colete já não fecha direito, a roupa já não cabe, né? E é uma realidade que vai tomando forma gradativo, né? Não é plim, simplesmente. Mas uma coisa que eu andei pensando sobre essa questão é que, assim, como que a nossa percepção nos engana, né? Às vezes, isso é uma coisa muito importante da gente pensar, porque o sofrimento e uma infertilidade, quando você quer muito engravidar e não consegue, ou você tá tentando, ou você tá numa dor, ou tem alguém doente, alguma coisa acontece, a sua percepção é: Deus não me ama, eu tô no final da fila. E na verdade não é isso a realidade. Isso não é, esse sentimento não traduz a realidade. E às vezes você tá lutando com as coisas que estão acontecendo, mas no final você fala assim: nossa, alegria hoje, né? Acho que você percebeu o tanto que todo mundo vibrou com você, na hora que foi falado, né? Na hora que eles falaram, todo mundo chorando, todo mundo batendo na mesa, né? todo mundo... Que nem eu falei anteriormente sobre quantas vezes eu senti a ausência, o silêncio algumas vezes doeu, mas nesse momento, quando as pessoas souberam, né, e vieram conversar comigo, muitos falavam: nossa, eu orava tanto por você, eu pedia tanto a Deus por você, eu torcia tanto por você. Então foi uma oportunidade também de conhecer um pouco o que ia no coração das pessoas nesse período, né, que talvez eles não tiveram a oportunidade, né, o jeito, eu acho que é o medo mesmo de você, putz, o que eu vou falar, será que eu vou falar e eu vou estragar tudo? Ou às vezes você falar assim, eu tô orando por você e se ela começar a chorar, o que eu vou fazer? Né? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu tô sendo inconveniente? Eu acho que o medo e esse não saber o que fazer, eu acho que toma parte da grande maioria, né? Assim, mas é muito interessante ver o quanto todo mundo torceu. E o nosso desejo é que essa conversa tenha ajudado você que talvez está passando pela infertilidade, ou você que conhece alguém que esteja passando por isso, você conhecer um pouco do coração de quem está passando e de como que você pode ajudar nesse processo. Com certeza. Né? Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Tchau. Beijo, até.